Olá! Oi, queridos, tudo bem? Bom, a gente vai começar a correção do nosso tema referente à aula 4, que é um tema misto de inorgânica e orgânica. Eu gosto de deixar essas duas matérias juntas, como falei anteriormente, porque são duas matérias que têm a mesma lógica, como posso te dizer, de aprendizado e de estudo, não é? Então, facilita para o aluno. Vamos começar com a questão de número 3 aqui, então, que diz o seguinte: vocês vão perceber essa semelhança na resolução das questões, porque, repito, são duas matérias que abordam a linguagem, portanto, a gente usa sempre o mesmo fator para a resolução de questões. Um sensor químico desenvolvido pela Universidade Norte-Americana é utilizado para detectar compostos de enxofre, tais quais sulfito ferroso, começa aqui, sulfito ferroso e sulfito de hidrogênio. Primeira coisa, como é que a gente faz isso? Como a gente conversou antes, sempre que termina em ito ou ato, vem de ácidos com oso ou ico. Logo, tem que ter oxigênio e só com isso você já arrisca as alternativas onde os componentes, os dois, não têm oxigênio. Tudo bem? Outra coisa que conversamos bastante é sobre o radical sulfato. Está no card de número 3 ali da nossa aula de inorgânica. Sempre é muito importante que o aluno conheça, lembre já previamente do sulfato. Ó. Então, mais uma vez, eu vou trazer à tona a forma com a qual a gente estuda essa matéria, que é essa aqui. Aqui são os 6 cards. Card número 3, como eu falei para ti, aqui embaixo você tem o sulfato, tá vendo? Então, você vai direto com SO4. O aluno que já conhece o sulfato já mata a questão. Então, sulfito não é sulfato, portanto, tu vai riscar o que tem SO4. Ó, risca essa daqui. E aí tu vai ficar já entre duas alternativas. Ele fala em ferroso. Ferroso é de menoroso, menor nóx do ferro. Existe o mais 2 e o mais 3. Então, esse aqui, por exemplo, ó, não pode ser ferroso, porque o nóx do ferro, neste caso, é ferro mais 3, pela regra da tesoura. Você risca essa alternativa. Resposta certa, letra B. 4. Associa as colunas. 1. Ácido sulfúrico é solução de bateria automotiva URGS Adora desde 2001, cobrando essa questão, como tu pode perceber. Hipoclorito de sódio é o Alvex. É uma questão de decoreba pura, por isso que a melhor maneira de sabê-la é resolvendo questões desse tipo. Água oxigenada é descorante ou descolorante de cabelos. Hidróxido de magnésio é muito popular, o professor comentou, é leite de magnésia para azia. E conservante de alimentos é o sal, que é a primeira geladeira da humanidade, né? Porque o sal conserva alimentos há milênios na história da gastronomia. Portanto, 3, 4, 2, 5 e 1. 3, 4, 2, 5 e 1. Resposta certa, letra A. Uma questão sobre óxidos agora e suas aplicações ou implicações ambientais. 1. Gás presente nas altas camadas atmosféricas que constitui um escudo de proteção UV. Esse é muito fácil, né? É o ozônio. Então a gente sabe que tem que terminar com 1. Sabendo isso, já arriscamos duas alternativas. 2. Gás poluente responsável pela formação de chuvas ácidas. Chuva ácida é proveniente de compostos de enxofre. Então tem que ser esse daqui, ó. Trióxido de enxofre. Gás liberado na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis e causador do efeito estufa. Lembrando que o problema não é o efeito estufa, e sim o agravamento do efeito estufa, que é o aquecimento global. Então, 3 é o CO2. Gás tóxico resultante de combustão incompleta de hidrocarbonetos, é o monóxido de carbono. Portanto, o NO também vai se estabelecer aqui como gás proveniente da chuva ácida. Lembrando que a chuva ácida ela pode vir de duas fontes. Combustíveis fósseis, que é o caso do enxofre, e de raios que na própria atmosfera geram a formação de óxidos de nitrogênio, que formam o óxido nítrico, que é bastante forte e gera ácidos fortes. Então tem que ser 3, 4, 2, 2, 1, resposta certa, letra A. Próxima questão, de nomenclatura. Dióxido de silício, está marcadinho ali, não é? A questão está com contexto sobre a fabricação do vidro comum. Ele destaca alguns compostos utilizados ou encontrados na fabricação do vidro comum. Então é uma questão bem simples, onde nós precisamos apenas dar nome a estes compostos. Dióxido de silício é SiO2. Então a gente arrisca essa aqui é uma pegadinha, não é silício que tem ali, é enxofre. Isso aqui é sódio, não tem nada a ver com silício. Só com isso tu já fica com duas alternativas, viu só? Óxido de sódio
é NaO e não OH, que é hidróxido. Então, questão muito fácil, resposta certa, letra B. Óxido de cálcio está aqui bem representado, o de alumínio também está aqui, e o de chumbo está aqui. Lembrando que o óxido tem oxigênio com NOx -2. Então você vai fazer uma regrinha da tesoura, né? Ó, positivo, X, para descobrir qual é a atomicidade do óxido. Basta você passar o X aqui em cima para cá, o 2 para cá, e pronto, você descobre a atomicidade de cada um dos óxidos. Resposta certa, letra B, questão muito fácil. Uma questão mais difícil, tá? O card que você utiliza para fazê-la é o card de reações, o último, o sexto card, que eu vou mostrar para ti agora ali. Começa assim: a liberação de substância gasosa, ocorre formação de precipitado salino, pH torna-se ácido, não ocorre formação de novas espécies. Tá, vamos começar com não ocorre formação de novas espécies. Ó, esse é o card que tu vai ter que utilizar, esse último, aqui. Sempre observem que coisas básicas reagem com coisas ácidas. Então, para não haver formação de novas espécies, tem que ser alguma coisa básica com coisa básica. Tipo, óxido básico não reage com base, porque eles têm o mesmo caráter. Então, vamos procurar alguma coisa que seja ácida-ácida ou básica-básica. 4. Já de cara a gente descobre. Não vai haver formação de novas espécies, porque bases não reagem com bases. Bases reagem com suas antíteses, suas substâncias antagônicas, que são os ácidos. Então tem que terminar com 4. Só com isso você já fica entre duas alternativas. Depois ele diz, o pH torna-se ácido, então tem que formar um sal ácido, alguma coisa ácida. Como é que eu vou saber se o pH vai ficar ácido? Ué, com esse aqui, querido, um ótimo e popular sal ácido. Lembrando que sais ácidos você vê no quarto card, que é esse aqui. Tá vendo? Se o sal for feito por ácido forte e base fraca, vai gerar um sal ácido. Então ali no caso você vai ter NH4, que é o amônio, que é uma base muito fraca, com ácido muito forte, que é o HCl. Ok? Dessa maneira, lembrando que ácidos fortes são, como o professor escreveu ali, está no nosso terceiro card. Vou mostrar aqui para ti, no quarto card, desculpa, tá ali ó, o HCl, tá vendo? O professor escreveu para você ácidos fortes, para você não esquecer. Então a gente vai ter já um composto cujo pH tornar-se-á ácido. Logo tem que ser 4 e 5, e com 4 e 5 você já mata a questão bem difícil. Bom, quais são os outros? Uma reação que é clássica, chamada de deslocamento, é a reação entre metais mais reativos que o hidrogênio e ácidos. Eles deslocam o hidrogênio de lugar e o hidrogênio é liberado na forma de gás. Então aqui há a formação de gás, você vê o hidrogênio sendo liberado. Portanto, isso aqui só pode ser o 2. E o terceiro, precipitado salino, só pode ser aqui uma reação de dupla troca entre o Ki mais o PbNO3,2, porque vai haver uma troca entre os cátions e uma troca entre os ânions, isso é uma dupla troca. E você vai ter nitrato de potássio, todos os nitratos são solúveis, mais iodeto de chumbo. Iodetos de, chumbo, prata e mercúrio são insolúveis em água. Vai haver precipitação, não precisaria chegar nesse nível de raciocínio para resolver essa questão. Questão bem difícil. A próxima questão é a questão de número 18. O governo estabeleceu um prêmio no século XVIII para quem criasse um processo simples de transformação de sal comum em carbonato de sódio. Assim, Nicolas Leblanc desenvolveu um processo que pode ser representado pela sequência de reações abaixo já balanceadas. Então você tem ali as reações abaixo e ele diz o seguinte, que tem que formar carbonato de sódio. Carbonato de sódio é a substância final, que é a substância Y. Bom, dava para colar da própria equação, lendo com bastante calma. Por exemplo, se você pegar os produtos dessa reação e subtrair, por exemplo, apague o Ca, apaga o Ca, apague o S, apague o S. O que sobra? Sobra Na2CO3, que é o carbonato de sódio. Só sabendo isso, querido, já fica com duas alternativas, né? Então é uma questão muito fácil. E a mesma coisa você vai fazer na segunda equação. Ó. Você tem 4 Cs, apague os 4 Cs. 4 oxigênios, apague os 4 oxigênios.
O que sobra? Na2S. Lembrem que a premissa que eu utilizei aqui foi: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o número de átomos que você tem nos produtos deve ser exatamente igual ao número de átomos que você tem nos reagentes. A diferença é, basicamente, a combinação entre eles. Então, fechou aqui o teminha de inorgânica. Vamos passar para a orgânica agora, que vai requerer da gente nossos outros cards, né? Deixa eu fazer aqui para ti. Então, vamos pegar o caderno de orgânica. Você tem tudo isso aqui na orgânica. Esses são os cartõezinhos. Tudo bem? Vamos fazer então? Vamos escolhendo um por um. Vou deixar ele aqui de sobreaviso e a gente vai fazendo aqui as questões. Questão de número 3, questão sobre o nanokid e o nanogaroto. Ambos os compostos apresentam dois anéis trissubstituídos. Não, esse anel aqui ele é tetra, ele tem 1, 2, 3, 4 substituições. 1, 2, 3, 4 substituições. Lembrando, pessoal, que substituição é tudo o que fica no lugar do hidrogênio. Se tem alguma coisa no lugar do hidrogênio, é uma substituição. O anel aromático, ele tem 6 hidrogênios, assim. Eu vou escrever grosseiramente aqui, desculpem a feiura do meu anel aromático, só está piorando. Fechou. Então, quando você tira um hidrogênio para colocar algum outro átomo, né, tipo uma cabeça, tipo um braço, uma perna, você faz uma substituição, que é oriundo das reações de substituição. Portanto, você tem anéis no peito tetrasubstituído, não dois anéis aromáticos trissubstituídos. Em cada composto, a cabeça é heterocíclica e as mãos são radicais terc-butila. Tá certo, a cabecinha é heterocíclica porque tem heteroátomos e a mão é um radical terc porque é de um carbono terciário e butila porque são 4 carbonos. Está correta a segunda. 3. A diferença entre os dois compostos reside na geometria dos anéis aromáticos, que é linear no nanogaroto e trigonal no nanobailarino. Linear aqui? Sim, mas aqui, querido, é tetraédrico, porque esse carbono ele não é um carbono com ligação dupla, então ele só pode formar um tetraedro. Logo, resposta certa, apenas a 2 nessa questão lindíssima. 4. Você tem ali sobre a Via Láctea e, enfim, os perigos que ela traz. Aqui você tem algumas funções importantes. Essa aqui, por exemplo, é uma função chamada de éster, porque éster sim tem carbonila. E aqui você tem o NCN, CH2, CH2, CH3. Então, esse carbono só pode ser linear, este carbono é um trigonal e esse carbono é tetraedro. Logo, por quê? Quando tem duplo é triângulo, quando não tem duplo não tem triplo é tetraedro e quando tem ligação tripla é linear. Logo, tem que ser na ordem trigonal, tetraédrico, linear. Resposta certa, letra A. Questão boa, questão 5, que diz assim, sobre a lagarta rosada e sobre o Gossiplury. Possui 18 carbonos. Vamos ver. Não faz essa. Deixa essa aqui em stand-by. Pontinhos. Vamos para a próxima. Ela apresenta duas ligações duplas tipo cis. Realmente, ó, essa aqui é cis. Mas essa aqui é trans, ó, porque tem um hidrogênio aqui e outro aqui. Então é trans. Então não são duas do tipo cis. Está errado. É uma só. A 2 está errada. Se a 2 está errada, você risca duas alternativas. 3. Trata-se de um éster. Éster, tá certo. Cujo grupamento ligado ao oxigênio é uma cadeia alifática insaturada. Tá certo. Alifático é não aromático e ela tem ligações duplas, portanto é uma insaturação. Então eu sei que a terceira está correta. Então riscamos a 1 e a 1, enfim. Ih, droga. Temos que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 carbonos. Então a 1 está correta, resposta certa, letra E. 6. Prêmio Nobel de Química, ok, falando sobre os compostos abaixo. Ele pergunta, todos os compostos todos os carbonos do composto 1 têm geometria trigonal. Isso está certo, porque todos eles fazem ligação dupla. Ó. Aqui tem dupla, aqui tem dupla, dupla, dupla. Então, se todos fazem ligação dupla, todos são triângulos. Está correto. 2. No composto 2, o boro tem geometria tetraédrica.
Querido, se o boro tem 3 ligações e ele só tem 3 elétrons, porque ele está na 13, esses elétrons se repelem entre si formando triângulos e não tetraedros, porque quando nós temos 3 áreas de repulsão, sem PEL, o máximo que tu pode fazer é, basicamente, um triângulo e não um tetraedro. Sugiro que se alguém tiver dúvida quanto a isso, ou tenha dúvida quanto a isso, dê uma revisadinha ali na aula de número 3 de revisão. O professor fez ali o quadrinho, mostrou com o simulador, com bastante precisão, as geometrias moleculares. No composto 3, 2 carbonos apresentam geometria linear e o carbono apresenta geometria tetraédrica. No 3, deixa eu ver, 1, 2 lineares, porque tem a tripla, tá certo, e esse aqui, tetraédrica, tá certo também. Então a resposta, revisando o carbono 1, todos são trigonais, tá certo? No 2 o boro tem tetraédrico, não, tá errado, é trigonal. E no 3, desculpa, os carbonos apresentam geometria linear, tá certo? E um carbono tetraédrico. Então a resposta certa, 1 e 3, para variar, letra D. 9. Aqui está o ácido nútico, lembrem que isso aqui, tá, pessoal, é exatamente um ácido carboxílico, que é o COzinho, é um COOH, por isso que é CO2. Aqui você tem um hidrogênio, aqui você tem outro hidrogênio, aqui você tem carbono, e esse CN, como a gente viu na aula também, está na nossa folhinha, é igual a um C-tripla-N. Né? Então, caso alguém tenha dificuldades quanto a isso, sugiro que dê uma olhadinha na revisão de orgânica e, como o professor foi dinâmico, porque é uma revisão, você pode olhar na primeira aula de química orgânica aqui do nosso canal, que é uma aula bem boa, tem 1 horinha e pouco ali, então é bem completa. O professor fala sobre a representação de compostos orgânicos. Lembrem que carbono trigonal linear sempre tem que ter tripla. Então, se ele tem tripla, ele tem que ser retinho. Logo, enfim, só corrigindo, ele pode ter 2 duplas também, né? Mas se tem uma tripla, ele tem que ser uma linha. Se tem que ser uma linha, tem que ser reto. Portanto, a pergunta é, qual é o número total de átomos de hidrogênio? 1, 2 e 3 hidrogênios. Ligações duplas. 1, 2 duplas, já deu letra D, e 3 triplas, como você pode perceber na molécula. Resposta certa, letra D. Próxima questão, questão de funções orgânicas. Aqui você tem uma amida, porque tem um oxigênio. Muito fácil, muito simples. 23. Lembrando que amida, só para caso alguém tenha dúvida, é quem tem nitrogênio ligado a carbonila, que é esse C-O. Tudo bem? Se não houver o C-O, aí é amina. 23. Sobre a molécula é correto afirmar que ela é aromática? Não, não é aromática porque aqui você não tem as ligações duplas. Tem essa fórmula? Não vou contar, deixa ela em stand-by. Possui cadeia insaturada? Exato, check, check. Mista? Check. Ela tem partes abertas, partes fechadas. E homogênea? Fechou, tá certo. Resposta certa, letra C. Apresenta 2 carbonos quaternários. Carbono quaternário é o carbono ligado a 4 outros carbonos. Não tem nenhum carbono com 4 outros carbonos ali, queridos. Só com 3, né? E aqui todo mundo se questiona, por que não pode ser essa aqui? Ele tem 8 simples e 2 duplas. Não, pessoal, lembra que tem carbono e ele está ligado a hidrogênios. Então, por exemplo, esse carbono tem 2 hidrogênios, são mais 2 simples. Esse tem mais 2 hidrogênios, tem mais 2 simples. Esse tem mais 2 hidrogênios, mais 2 simples. E assim vai, entendeu? Aqui tem 3 simples, tá vendo? Então não são 8, são muito mais, são várias. Resposta certa, letra C. Próxima questão. Essa questão assusta todo mundo, né, pessoal? Mas assim, isocianeto, o que é isso, aromático, pai do céu? O que é isso aqui, pessoal? Flúor. Vamos olhar aqui o nosso card de número 4. Quando você tem halogênios ligados à cadeia, você tem aletos. Então, sempre que tu tem halogênio ligado a uma cadeia, você tem um aleto. É só procurar alternativa que tenha aleto orgânico. Resposta certa, letra C. 31. Essa questão é bem boa. Você pode pegar aquele mesmo cardzinho, né, o card 4, para associar as funções. Então aqui você tem um C, lembra que aqui tem um H, né, queridos, para fechar. Logo, isso aqui é um chozinho.
É um aldeído. Aldeído. Esse aqui é um OH de fenol, porque ele está ligado ao aromático. Isso aqui é uma cetona, porque está entre carbonos, é uma carbonila entre carbonos. E este é um heteroátomo, porque ele não tem carbonila. Então, aldeído, fenol, cetona e éter. E não tem ácido carboxílico, tira A. Não tem éster, tira B. Não tem ácido carboxílico e já fechou. Tá aí, resposta certa, bem facinha, letra E. Questão 31. Observe a estrutura dos compostos. As funções comuns às duas estruturas são éter, aqui, cetona, éter, que é um oxigênio entre carbonos, éter, oxigênio entre carbonos, éter, provavelmente seja éter. E aqui tem um álcool, que é um OH em carbono saturado. Ó, fenol e éter. Fenol, éter, éter, álcool, éter, éter, éter. Ah, tem muito éter. E tem mais um álcool aqui, uma acetona. Então, vamos lá. Ácido carboxílico não tem. Álcool tem, nos dois. Cetona tem, éster não tem. Éster não tem. Cetona tem. Tem uma cetona, tem cetona. Álcool tem, éter tem. Fechou. Fenol não é comum entre os dois, né? Então, resposta certa, letra D. Bom, questão já de isomeria, já é o nosso cara de 5. Essa aqui, na verdade, é o cara de 6, onde ele te pergunta, onde estão os carbonos quirais? Esse é o carbono quiral, ó, porque ele tem 1, 2. Quando ele tem cadeia fechada, você corta no meio. Se as duas partes forem diferentes, cada uma vale como um radical. Então você tem, ó, vou pintar aqui para ti, tá? Ó, 1, 2, 3, 4 radicais diferentes. E como tem um carbono ali apenas que é quiral, você faz 2 na 1, que dá 2. Então o número de isômeros ativos, que é o que a URGS sempre pergunta, é igual a 2. Lembrando que para calcular o número de isômeros, sempre se faz 2 na N. Bom, mais uma questão ali sobre 2 na N, né, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo passar para baixo essa daqui. Consigo sim. Pronto. Prontinho. Ó, vamos lá. Aqui você tem 2 carbonos quirais. Este e este. Lembrando que tem que ter 4 radicais diferentes. Aqui tem, ó, você tem o hidrogênio aqui. É igual ao exemplo dado em aula. Metila aqui. Aqui você tem isso. E aqui do lado você tem tudo isso. E a mesma coisa vale para o carbono ali lateral, né? Esse carbono aqui que o professor marcou. Então, se são 2 carbonos quirais, você vai fazer 2 na N, que é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Resposta certa, número de isômeros ativos, ou seja, de enantiômeros, 4. Questão muito clichê da URGS. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem. Ó, essa questão de propósito eu pus porque ela traz aqui pra gente uma questão simples de isomeria cis-trans. Só que ela não é isomeria cis-trans com carbono, ela é com nitrogênio. E por isso que eu expliquei para vocês cis-trans desse jeito, com flechinhas. Nesse caso aqui, o radical está para cá e o outro radical está para cá. Observem que os vetores eles se anulam, fazendo com que a gente tenha uma molécula apolar. E isso é clássico de moléculas que são trans. Não é? Elas são trans porque os vetores estão na transversal. E aqui, se nós fizermos as mesmas flechinhas, a gente vai perceber que tem ó, um vetor para cá, outro vetor para cá, e o vetor resultante vem para cá, fazendo dessa molécula uma bela molécula cis. Portanto, pode haver polarizada. Pode haver cis-trans sem carbono?
Claro, pode haver com nitrogênio também, desde que tenha dupla e a gente tem esse fenômeno. Então, A e B são isômeros geométricos, tá certo. Onde os substituintes da ligação NN estão em lados opostos no A, tá certo, e no mesmo lado do B, tá certinho. A1 está correta. Risca aqui, risca aqui. A interação do grupo NH3 no heterocíclico B é ligação de hidrogênio. Tá certo, ó, pessoal, porque aqui tem o H e o O, e sempre que tem H e O, a gente tem ligação de hidrogênio. Tá correto. Todos os nitrogênios presentes nos dois isômeros apresentam estrutura tetraédrica. Ah, isso não, né? Ele tem ali estrutura angular, na verdade, né? Porque ele tem um parzinho de elétrons, ó, é N, ligação dupla, e aqui é ligação. Então tem um par de elétrons aqui, um PEL, que faz dele um composto de geometria angular, não tetraédrica. Tetraédrica tem que ter 4 ligantes distintos sem PEL. Portanto, está errada a 3. Logo, as corretas são 1 e 2. Resposta certa, letra C. Mais uma vez uma questão sobre isômero ótico. Você tem 2 carbonos quirais apenas. Porque os carbonos quirais são aqueles carbonos que têm 4 ligantes diferentes. Então aqui tem 1, 2, 3 e 4. Então você tem 2 carbonos quirais nessa molécula. E 2 ao quadrado dá 4. Logo, resposta certa, letra E, 4. Sempre a mesma coisa. E vamos ver a última questão, questão 83, de função orgânica, que cai todo ano. As funções orgânicas presentes na molécula são amina, né, amida e éter. Amina, amida e éter. Fechou. Amina e éster não. Ácido não. Aromático mas não éster. Amida e ácido não. Amida e éter. Resposta certa, letra E. Queridos, espero que eu tenha ajudado na correção do tema. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço.